Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal Ciência Exata. Hoje trago resolução de questões da banca FGV. Então, vai fazer concurso dessa banca, que seja do MP de São Paulo ou outro? Acesse o nosso site cienciaexata.com e conheça o nosso curso de português exclusivo da banca FGV. Observe as questões de agora. Então, concursando, tem prova da FGV? Tem adjetivo, e ela cobra dessa forma. Será que daria para deslocar para antes ou depois do substantivo ou adjetivo? Os adjetivos em língua portuguesa mostram estados, características, qualidades e relações. Ok, está afirmando. Nós vamos marcar o adjetivo abaixo, retirado do texto, que não indica uma qualidade. Então, quando tem adjetivo nas provas da FGV, é muito importante você se lembrar disso daqui. Adjetivo de relação, de repente é um termo novo para você, porque algumas bancas não cobram. Principalmente a FGV gosta muito dos adjetivos de relação. Então trouxe aqui, guerra mundial. Qual é o substantivo? Guerra, não é isso? Substantivo. Mundial é o quê? Um adjetivo. Trouxe aqui também homem bonito, homem substantivo, bonito adjetivo. Vou colocar aqui homem substantivo. Mas o que é um adjetivo de relação? É aquele que tem valor objetivo. Os adjetivos eles podem ter valor objetivo ou subjetivo. Objetivo é aquele que só tem aquele valor, independe de quem o observa. Se eu disser, por exemplo, guerra mundial, então aqui eu já consigo identificar que tem um valor objetivo. Se eu disser homem bonito, o adjetivo bonito, ele é objetivo ou subjetivo? Ele é subjetivo. Por quê? Para algumas pessoas, aquele homem pode ser bonito, para outras não. Então vai depender. Se depende de uma para outra, se depende de cada pessoa, de cada ser que analisa, é subjetivo. Já o adjetivo de relação é aquele que tem valor objetivo. Guerra mundial, ela é do mundo. Então, para todas as pessoas, mundial tem o mesmo significado. Não varia em grau superlativo. Isso daqui vai ajudar muito a gabaritar a questão. Se eu disser, por exemplo, guerra mundial, eu vou falar, essa guerra é muito mundial, quando eu falo aqui de grau superlativo, mundialíssima, não. Agora, já o outro adjetivo aqui, quando eu pego aqui bonito, eu posso falar o quê? Homem muito bonito. Se eu disser muito bonito, ou então bonitíssimo, por exemplo, eu já sei que é o quê? Neste caso, ele está variando em grau. Então, o adjetivo de relação, ele tem valor objetivo e ele não varia em grau. Guerra mundial, não vou falar guerra tão mundial. Pão francês, pão muito francês? Não. Então, isso aí já facilita bastante. Lembre-se de colocar o muito ou tão antes. Deu para colocar, não é esse adjetivo de relação. Aí nós temos um adjetivo que tem um valor subjetivo. É derivado de um substantivo. Mundial aqui vem de qual substantivo? Do mundo, não é isso? Então aqui já facilita. Varia também de um substantivo. Vem depois do substantivo. Guerra mundial. Eu poderia falar a mundial guerra? Não. Guerra mundial, ele vem sempre depois do substantivo. Já aquele que não é o adjetivo de relação pode vir antes ou depois. Homem bonito, bonito homem. Memorize isso daqui. Você que vai fazer prova da FGV, lembre-se desse adjetivo de relação. Tem valor objetivo, vem sempre depois do substantivo, não varia no grau superlativo, eu não posso falar pão muito francês. É pão francês só, compreendido? E vai vir depois do substantivo e vai derivar também de um substantivo. Voltando à questão, vamos marcar o adjetivo que não indica uma qualidade. Grande coisa. Coisa grande. Então, já vi, não é adjetivo de relação. Esse que vai indicar uma qualidade não é adjetivo de relação. Grande coisa, coisa grande. Selvagens locais. Eu poderia falar locais selvagens? Não. Então, aqui nós já temos esse adjetivo de relação. Ele vai vir sempre depois do substantivo. Disse ainda há pouco,
ele não varia no grau superlativo. Eu não vou falar selvagens muito locais, e ele ainda é derivado de um substantivo, o local de entrega. Local substantivo, esse adjetivo é derivado de um substantivo. Adjetivo de relação, ele tem valor objetivo, selvagens locais, eles são daquele lugar. Isso ninguém pode contestar. É diferente de eu falar, por exemplo, precioso. Ah, para mim é precioso, mas para você não. Aí é um sentido subjetivo. Agora, locais aqui é o quê? Sentido objetivo. Não varia no grau superlativo, vem depois do substantivo, como você pode ver, e ainda é derivado de um substantivo por sufixação. Você vai acrescentar um sufixo. Metais preciosos. Preciosos metais, pode vir antes ou depois, tem valor subjetivo. Valor extraordinário, um extraordinário valor também. Se tornaram financeiramente atrativas. Ok, ser atrativo é uma qualidade, extraordinário, precioso e grande também é uma qualidade. Então também descarto. O único que não vai indicar uma qualidade aqui é locais. Eles são daquele lugar. Aquilo não é uma qualidade. Os demais sim. Então, a alternativa B que vai gabaritar a questão. Vamos marcar a opção que mostra uma relação inadequada entre verbo e substantivo ou adjetivo. Então, eu tenho o verbo descobrir. Do verbo descobrir, eu tenho o quê? O substantivo descoberta. Então, aqui está correto, eu preciso daquela que vai mostrar uma relação inadequada. Valorizar, verbo, vem o substantivo valor. Apreciar, de apreciar, vem o substantivo apreço. Nada de precioso, então a alternativa C está errada. Atrair vem o vocábulo atrativo, certinho, ele vai ter essa relação. Do verbo patrocinar vem o quê? O substantivo patrocínio, correto também. O único aqui é apreciar, que vem o substantivo apreço e nada de precioso adjetivo. A palavra riqueza é grafada corretamente no texto com a letra Z. Vamos marcar o vocábulo cuja grafia está correta com essa mesma letra. Então, do adjetivo rico, eu tenho o substantivo abstrato riqueza. Do adjetivo belo, eu tenho o substantivo abstrato beleza. Então, a regra é o quê? Qualquer substantivo abstrato que vá derivar de um adjetivo é grafado com Z. Fraco, fraqueza, rico, riqueza. Vamos marcar o vocábulo cuja grafia está correta com essa mesma letra. E então, gás, vamos escrever com Z ou com S? Gás, nós vamos grafar com S. E uma dica, se a palavra já terminou em Z aqui, não terá acento. É o exemplo de paz. Audaz aqui grafou com Z e sem acento, está correta a alternativa B. Análise vem de analisar, que é escrito com S. Gasolina vem de gás, gás com S, gasolina também com S. Paralisia é grafada com S também. E vou deixar aqui para você responder aí na nossa seção de comentários. Paralisação é com S ou com Z? Paralisia eu já sei que é com S. Paralisação, S ou Z? Vá lá na nossa seção de comentários e escreve como é grafada a palavra paralisação. E assim as grandes navegações para a Ásia se tornaram financeiramente atrativas. Vamos marcar a opção que apresenta a forma de reescrever essa frase que modifica o seu sentido original. Primeiro ponto, vamos compreender a frase. E assim as grandes navegações para a Ásia, ou seja, as grandes navegações iam para a Ásia, se tornaram financeiramente atrativas. E assim se tornaram financeiramente atrativas as grandes navegações para a Ásia. Aqui não modificou. E as grandes navegações para a Ásia, eu já disse, as navegações para a Ásia que se tornaram financeiramente atrativas. E assim, para a Ásia se tornaram financeiramente atrativas as grandes navegações. Aqui já modificou o quê? Por quê?
que eu disse aqui? As navegações que eram para a Ásia. E aqui está falando do quê? Que se tornaram financeiramente atrativas para a Ásia. Por isso que modificou as navegações que iam para a Ásia. Aqui está falando que essas navegações se tornaram financeiramente ativas para a Ásia. E assim as grandes navegações para a Ásia se tornaram atrativas financeiramente. As navegações para a Ásia, tudo ok. Tornaram-se assim atrativas financeiramente as grandes navegações para a Ásia. Aqui bastava você compreender que as navegações eram para a Ásia e se tornaram atrativas. Elas não se tornaram atrativas, como fala na alternativa C, para a Ásia. Por isso que a gente vai descartar também a alternativa E. Assinale a opção que apresenta a frase construída com todos os termos em ordem direta. É o que eu chamo lá nas minhas aulas sobre pontuação, vírgula, de SUVECA. Ordem direta. Sujeito, verbo, complemento mais adjunto adverbial. SUVECA. Colombo sai da Espanha no dia 3 de agosto. Primeira coisa, vou buscar o sujeito, não é isso? Então, aqui nós temos o sujeito, aqui nós temos o verbo. Ele sai. O verbo sair é intransitivo. Cuidado, isso daqui, bem interessante, essa alternativa. Por quê? Ele saiu, você entende. Agora, aqui a banca já coloca nesse sentido. Ele saiu de onde? Da Espanha. Da Espanha. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, um objeto indireto. Nada disso. Isso daqui é um adjunto adverbial. Porque eu tenho um verbo intransitivo, que é aquele que não pede complemento. Então, verbo aqui eu já tenho um adjunto adverbial de lugar e aqui eu tenho novamente um adjunto adverbial de tempo. Então, venho aqui e descarto a alternativa A. Para chegar lá, os portugueses desciam. Então, para chegar lá, eu já vi que eu tenho aqui o quê? Um adjunto adverbial. Então, cadê? Aqui a ordem direta já foi comprometida. Os portugueses desciam até o final da África. Colombo, sujeito, não é isso? Olha o sul de SUVECA. Convencido de que a terra era redonda, dobra à direita. Ok, ele estava sujeito. Aqui nós temos o quê? Um adjunto adverbial também. Por quê? Olha onde está o verbo. Olha aqui, SUVECA. Complemento. Aqui nós já... O complemento aqui nós vamos retirar. Ele dobra à direita. Esse à direita aqui vai ser o quê? Vai ser um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Então, aqui a ordem foi comprometida. Então, nós temos aqui, já começou o sujeito, aqui nós temos um adjunto adverbial, depois nós temos o quê? Um verbo e depois outro adjunto adverbial. Então, a ordem foi comprometida. A ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Tudo isso, sujeito passou a ter verbo, o quê? Um valor extraordinário. Um valor extraordinário aqui, nós temos o quê? Um complemento, não é isso? Que é o quê? Um objeto direto. Valor extraordinário para os europeus do século XV. Então, aqui nós temos o quê? Um adjunto adverbial. Então, neste caso aqui, nós já conseguimos identificar essa ordem direta. Olha aqui, SUVECA, sujeito, verbo, complementa um valor extraordinário para os europeus do século XV, adjunto adverbial. Letra D. O genovês Cristóvão Colombo consegue na Espanha, em 1492, o patrocínio. Então, sujeito, Cristóvão Colombo, verbo, na Espanha, em 1942, que nós já temos um adjunto adverbial de lugar e também de tempo. E depois é que vem o complemento. Então, a ordem foi invertida. Eu tenho SUVEAC, nada disso. A ordem direta é o quê? SUVECA, sujeito, verbo, complemento, mais adjunto adverbial, como na alternativa D. No primeiro período desse pequeno texto, há um problema de estruturação. Já vai lendo e grifando aqui. Problema de estruturação que pode levar à seguinte informação equivocada, errada. Um estudante matou 8 pessoas a tiros no campus da Universidade de Perm, lá no leste da Rússia.
antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira, de acordo com o Comitê de Investigação russo. Várias pessoas atingidas pelos disparos ficaram feridas, informa o comunicado divulgado pelo órgão, que ainda não estabeleceu um balanço definitivo do número de vítimas. Caro concursando, questão da FGV, muita atenção. Primeiro ponto é você, obviamente, compreender o enunciado da questão. Depois vá às alternativas. Não vá com muita sede ao pote, pois geralmente no início, que seja a alternativa A ou B, vem uma que parece ser a correta, mas nem sempre. Então, muita atenção. No primeiro período desse pequeno texto, há um problema de estruturação que pode levar a uma informação errada. Qual é a alternativa que vai passar uma informação errada? Isso pede o enunciado. As pessoas foram mortas a tiro. Então, observe aqui. Um estudante matou 8 pessoas a tiros. Então, esta informação está correta. Eu preciso da errada. O estudante foi ferido antes de ser preso. Vamos ver? Um estudante matou 8 pessoas a tiro lá no leste da Rússia, antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira. Então, primeiro ele foi ferido, depois ele foi preso. Essa informação está correta de acordo com o texto. O estudante foi preso no dia 20, vamos ver, antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira, dia 20. Mas a ocorrência foi em dia anterior, vamos ver? Um estudante matou 8 pessoas a tiros no campus da Universidade da Rússia, antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira, de acordo com o Comitê Russo. Várias pessoas atingidas pelos disparos ficaram feridas. Aqui você já consegue identificar que esse estudante ele matou as pessoas no mesmo dia 20, foi ferido e também preso no mesmo dia 20. Então, a ocorrência foi em dia anterior? Não. Isso foi basicamente simultâneo. Então, aqui, a alternativa C gabarita a questão, porque essa informação está errada. As pessoas atingidas estavam no campus da universidade. Matou 8 pessoas a tiros no campus. Se matou essas pessoas lá no campus, obviamente elas estavam lá. O Comitê de Investigação Russo deu informações sobre a ocorrência, de acordo com o Comitê de Investigação Russo. Certa também a alternativa, eu preciso da errada. Vamos ver agora. O segmento chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico poderia ser reescrito de forma correta e com a manutenção, isso aqui é importante, do sentido original do texto. Como poderíamos e devemos reescrever essa passagem? Observe. Após sucessivos anos de poucas chuvas, os reservatórios das hidrelétricas, esses adjuntos adnominais ou complementos nominais, você pode retirar para facilitar. Pegue somente o substantivo, observe. Os reservatórios chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico. Vamos aqui. Ok, eles chegaram, verbo transitivo indireto. Então, se ainda não resolveu a questão no PDF, resolva todas as questões no PDF e depois assista a correção. Melhor para você verificar o seu grau de aprendizado. Então, eles chegaram ao mês de setembro, aqui eu tenho o quê? Um objeto indireto. Já que eles chegaram, você vai observar que o verbo transitivo direto ele vem acompanhado de uma preposição. Neste caso, a preposição a. Eles chegaram ao mês de setembro, aí você vai vir aqui e fazer a pergunta: como eles chegaram ao mês de setembro, em seu pior nível histórico? Se eu pergunto como, então aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial que vai expressar uma circunstância de quê? De modo. Então, o modo que eles chegaram ao mês de setembro. Regência. Quem chega, chega a algum lugar. Tão perto de chegar a algum lugar. Então, eu cheguei à escola e não cheguei na escola. Então, vamos ver como podemos reescrever. Chegaram a seu pior nível histórico no mês de setembro. Nós vimos aqui o quê? Que eles chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico.
Eles chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico de todos os tempos, e não somente do mês de setembro. Quando a gente lê a alternativa A, observe, eles chegaram a seu pior nível histórico no mês de setembro. Então, está considerando só o mês de setembro? Não. Aqui tem 2 ou 3 possibilidades para você compreender esta alternativa. Então, primeira coisa, eles chegaram no mês de setembro? Não. Eu vi aqui o quê? Que eles chegaram ao mês de setembro. Então, o correto seria aqui. Eles chegaram, aí vamos colocar aqui entre vírgulas, chegaram em seu pior nível histórico, como fala aqui, em seu pior nível histórico, ao mês de setembro seria o correto. Da mesma forma que não pode ser no, porque quem chega, chega a algum lugar. Ao mês de setembro, chegaram, vamos colocar aqui, em seu pior nível histórico. Outra dica, você observou que só inverteu aqui esse adjunto adverbial, neste caso aqui, mês de setembro, ou neste caso aqui também, este objeto indireto, que vai ser o complemento verbal da palavra, do vocábulo chegar. Então, eles chegaram ao mês de setembro. Observe que só inverteu aqui, observe. Chegaram a seu pior nível histórico no mês de setembro. Alternativa B, no mês de setembro chegaram a seu pior nível histórico. É a mesma frase, só mudaram aqui a posição das palavras. Então, você já eliminaria. Se são frases iguais, significados iguais, nós vamos descartar, porque seriam as duas. Se fosse a resposta correta, as duas poderiam ser, e não pode. Então, voltando à questão de regência, quem chega, chega ao mês de setembro em seu pior nível histórico. E quando eu falo aqui também seu pior nível histórico, vou colocar aqui, ó, de todos os tempos, que era este nível. E quando a gente lê aqui, a gente acha que é somente comparando com o mês de setembro dos anos anteriores. Chegaram ao mês de setembro, aqui você já observa, quem chega, chega a algum lugar. Observa que chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior. Será que pode ser dessa forma também? O que você acha? Aqui também você já consegue observar que, muita atenção, que se chega, chega a alguma coisa, como fala que chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior. Tanto faz seu pior nível histórico ou nível histórico pior. Então aqui, a alternativa C está correta. Se você prestou mais atenção, se você já sabia da regência do verbo chegar, aqui você já eliminaria a alternativa D, B e A também. Por quê? Porque chegaram no e não. Chegaram ao mês de setembro em seu nível pior. Então, chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior, como fala aqui na alternativa C. O seu pior nível histórico foi atingido no mês de setembro. Vamos voltar aqui. Os reservatórios, aí você vai falar assim, os reservatórios, o seu pior nível histórico foi atingido no mês de setembro? Não. Você tem de observar aqui também a sequência da frase, olha o que fala aqui, com a manutenção do seu sentido original do seguinte modo. Então, os reservatórios chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior. Então, a alternativa C é a correta. Muito interessante esta questão,